Novembro de 2023. Uma equipe de arqueólogos fez uma descoberta que mudou tudo. Uma múmia, segurando algo que não deveria existir. O livro das profundezas. Mas não um livro qualquer. Este livro contém revelações que alguns prefeririam manter enterradas para sempre. E depois que você souber o que está escrito nessas páginas, você nunca mais vai olhar para a nossa história da mesma forma. Porque o que essa múmia guardava por 4.000 anos é mais perturbador do que qualquer ficção. A descoberta aconteceu no Vale dos Reis, tumba KV-65, um local que deveria estar vazio segundo todos os registros oficiais. Mas não estava vazio. A múmia estava deitada numa posição estranha, braços cruzados sobre o peito, mas entre os dedos havia algo. O que mais intrigou a equipe foi a ausência total de outros artefatos. Nenhum tesouro, nenhum objeto funerário. Apenas a múmia e o papiro, como se toda a tumba tivesse sido construída especificamente para preservar aquele único documento. E havia algo mais. As paredes da tumba estavam cobertas por hieróglifos que não seguiam nenhum padrão conhecido. Símbolos que pareciam modernos, como se tivessem sido escritos por alguém que conhecia linguagens que ainda não existiam na época. Um papiro, perfeitamente preservado, como se o tempo não tivesse tocado aquelas páginas. Os arqueólogos chamaram de um milagre da preservação. As condições da tumba não justificavam esse estado de conservação. Era como se algo tivesse protegido aquele livro, propositalmente. O Dr. Miguel Pereira, líder da expedição, disse uma coisa que me arrepia até hoje. É como se ela estivesse esperando por nós, como se soubesse que um dia voltaríamos, esperando por nós, depois de 40 séculos. Mas o mais estranho ainda estava por vir. Porque quando eles começaram a traduzir o papiro, descobriram algo impossível. O livro das profundezas que conhecemos é apenas um fragmento, uma versão censurada, editada. O livro original conta uma história completamente diferente. Uma história que questiona tudo o que sabemos sobre nossa origem, sobre quem realmente somos e sobre o que aconteceu antes da história oficial começar. Você já sentiu que existe algo errado com nossa versão da história? Como se grandes pedaços tivessem sido removidos propositalmente, como se alguém não quisesse que soubéssemos a verdade completa? Bem, talvez porque não querem mesmo. O livro das profundezas original não fala apenas sobre o pós-morte. Ele fala sobre o antes-vida, sobre o que existia antes de existirmos, e sobre os habitantes das cavernas de pedra. Não cavernas físicas, portas entre mundos. Lugares entre mundos, onde habitam seres que, bem, dizer que são antigos seria um eufemismo. O papiro descreve esses seres com uma precisão que gela o sangue. Os que vieram do abismo sem fim, que moldaram a argila antes do primeiro sopro, que plantaram sementes em jardins impossíveis. Jardins impossíveis. O que isso significa? Significa que nossa origem pode ser muito mais complexa do que imaginamos e muito mais perturbadora. O livro original contém mapas. Não mapas geográficos, porta entre mundos, rotas entre realidades, caminhos que conectam nosso mundo a outros lugares. E esses mapas não são decorativos. Eles funcionam. Em dezembro de 2023, 3 semanas após a descoberta, algo estranho começou a acontecer no local da escavação. Sons vindos de dentro da terra, ecos que não deveriam existir, como vozes sussurrando em idiomas que ninguém reconhecia, mas que, estranhamente, todos entendiam. Os trabalhadores locais foram os primeiros a perceber.
diziam que a areia estava respondendo aos mapas do livro. Respondendo como? Formando padrões. Desenhos geométricos que apareciam durante a noite e desapareciam ao amanhecer. Como se algo estivesse tentando se comunicar através da própria Terra. Mas havia mais. Instrumentos científicos começaram a detectar campos magnéticos anômalos ao redor da tumba. Flutuações que seguiam exatamente os mesmos padrões dos desenhos na areia. E temperatura. A temperatura dentro da tumba permanecia constante, independente das condições externas. 23 graus. Sempre. Como se alguma força invisível estivesse controlando o ambiente. O Dr. Mahmoud documentou tudo. Fotografias, vídeos, medições precisas. Mas uma semana depois, todos os registros desapareceram. Oficialmente foram perdidos em um acidente. Unoficialmente. Bem, algumas pessoas preferiram que esses registros não existissem, porque o que eles mostravam era impossível de explicar dentro da nossa compreensão atual da realidade. Mas a múmia ainda tinha mais segredos guardados. Quando fizeram a análise de carbono 14, descobriram algo que não deveria ser possível. A múmia tinha mesmo 4.000 anos, mas o papiro era mais antigo, muito mais antigo, 7.000 anos, talvez 8. Como uma múmia de 4.000 anos pode estar segurando um papiro de 8.000 anos? A resposta está no próprio livro, e é aqui que as coisas ficam realmente inquietantes. O livro das profundezas original não é um livro sobre o futuro, é um livro sobre um passado que foi apagado, propositalmente. Um passado onde a humanidade não estava sozinha na Terra, onde outros seres compartilhavam nosso mundo, seres que vinham das portas entre mundos, que possuíam conhecimentos que nossa mente atual mal consegue processar e que, segundo o livro, ainda estão aqui, esperando. O papiro descreve rituais, métodos específicos para abrir passagens, para comunicar com esses habitantes das portas entre mundos. E aqui vem a parte que me deixa sem dormir. Alguns desses rituais estão acontecendo hoje, não por acaso, mas porque alguém, em algum lugar, tem acesso ao conhecimento completo desse livro e está usando. Você já notou como certas descobertas arqueológicas simplesmente desaparecem da mídia? Como certos artefatos são encontrados e depois nunca mais se fala neles? Como se houvesse um filtro, decidindo o que podemos saber e o que deve permanecer oculto. O livro das profundezas original explica exatamente por que isso acontece. Porque existem guardiões, pessoas que sabem da verdade e que trabalham ativamente para manter essa verdade longe do público geral. Não por maldade, mas porque acreditam que a humanidade não está pronta para saber, que descobrir a verdade sobre nosso passado e sobre quem ainda habita as portas entre mundos seria devastador para nossa sanidade coletiva. Mas será que eles estão certos? Será que realmente não estamos prontos? Ou será que manter-nos na ignorância está nos tornando ainda mais vulneráveis? Porque, segundo o livro, os habitantes das portas entre mundos não estão dormindo. Eles estão esperando o momento certo para retornar. E alguns sinais indicam que esse momento pode estar mais próximo do que imaginamos. Em janeiro de 2024, observatórios astronômicos pelo mundo começaram a detectar anomalias, padrões nas ondas gravitacionais que não fazem sentido segundo nossa física atual. Padrões que, curiosamente, correspondem exatamente aos mapas dimensionais do Livro das Profundezas, como se o espaço-tempo estivesse se moldando, preparando-se para algo. Os astrônomos chamam de flutuações inexplicáveis,
Mas se você sobrepor esses dados aos mapas antigos, a semelhança é inquietante. É como se o universo estivesse se reorganizando, abrindo caminhos que estavam fechados há milênios. E se isso for verdade, então estamos prestes a descobrir que nossa realidade é muito mais frágil do que pensávamos. O papiro menciona sinais de retorno, indicações de que as portas entre mundos estão se reabrindo. Primeiro, alterações na percepção temporal. Pessoas relatando que o tempo parece se mover diferente. Segundo, sonhos coletivos. Milhares de pessoas sonhando com as mesmas imagens, cavernas, túneis, seres de formas impossíveis. Terceiro, mudanças na frequência terrestre, a própria Terra vibrando em padrões que não existiam antes. E todos esses sinais estão acontecendo agora. A múmia não estava apenas guardando um livro, ela estava guardando um aviso. Um alerta deixado por alguém que sabia que um dia esses sinais voltariam. E que quando voltassem, precisaríamos estar preparados. Mas preparados para quê? Para descobrir que nossa história é uma mentira. Que nossa origem é muito mais complexa e perturbadora do que qualquer religião ou ciência nos contou. Que não estamos sozinhos. Nunca estivemos, e que os verdadeiros habitantes primordiais da Terra estão voltando para casa. O doutor Miguel Pereira desapareceu em fevereiro de 2024. Oficialmente está em licença sabática. Mas seus colegas contam uma história diferente. Contam que ele começou a agir estranho depois de passar semanas estudando o papiro. Falava sobre ouvir sussurros vindos das páginas, sobre sentir que algo estava se movendo nas palavras antigas. Na última vez que foi visto, estava murmurando sobre a necessidade de fechar a passagem antes que seja tarde demais. Passagem. A mesma palavra que aparece dezenas de vezes no livro das profundezas original, como se toda a nossa realidade fosse apenas uma passagem. Um corredor entre o que éramos e o que vamos nos tornar. E essa passagem está prestes a revelar seu verdadeiro propósito. Você sente isso também? Essa sensação de que algo fundamental está mudando no mundo? Como se estivéssemos no fim de um ciclo imenso e no início de algo completamente novo. Algo que vai questionar tudo que acreditávamos saber sobre nós mesmos. Porque o que está escrito no livro das profundezas original não é apenas inaceitável, é transformador. É a verdade que vai mudar nossa compreensão do que significa ser humano. E essa verdade está mais próxima do que você imagina. Março de 2024. Uma descoberta que mudou tudo. Pesquisadores independentes conseguiram acesso às traduções completas do papiro, não através de canais oficiais, mas através de vazamentos, fontes que preferem permanecer anônimas. E o que descobriram nas páginas restantes é absolutamente devastador. O livro das profundezas original não fala sobre habitantes de outras dimensões. Fala sobre nós, sobre o que realmente somos e sobre o que fomos forçados a esquecer. Há 8.000 anos, segundo o papiro, a humanidade era diferente, radicalmente diferente. Não éramos apenas uma espécie, éramos duas consciências habitando a mesma forma física. Uma consciência superficial, a que conhecemos hoje, focada na sobrevivência, no mundo material, nas necessidades básicas, e uma consciência profunda, conectada às cavernas, capaz de perceber múltiplas realidades simultaneamente. As cavernas não são lugares físicos, são estados de consciência, estados que perdemos, que nos foram retirados, propositalmente. O papiro descreve um evento que chama de Grande Separação. Um momento na história onde a humanidade foi dividida, onde nossa consciência dupla foi cortada pela metade, e metade de nós foi enviada para as portas entre mundos.
Enviada, não perdida, enviada, como se alguém tivesse decidido que éramos perigosos demais com nossa consciência completa, que precisávamos ser limitados. O texto é específico sobre como isso aconteceu. Não foi um processo gradual, foi um evento singular, uma intervenção deliberada. O papiro menciona aqueles que temiam o despertar, seres que viam a humanidade completa como uma ameaça à ordem estabelecida, e descreve o processo da separação com detalhes assustadores. Como nossa consciência foi literalmente cortada, usando tecnologias que transcendiam qualquer coisa que conhecemos hoje. Tecnologias que manipulavam a própria estrutura da percepção humana. O resultado foi uma humanidade amnésica, que esqueceu completamente o que era antes, que aceitou sua nova condição limitada como natural, o que significa que tudo que somos hoje é apenas metade do que deveríamos ser, e a outra metade está esperando do outro lado, nas cavernas, esperando o momento da reunificação. Isso explica tanto, não explica? Aquela sensação constante de que algo está faltando em nossas vidas, de que deveríamos ser mais do que somos. Aquela intuição persistente de que existe algo maior, algo que esquecemos. Não esquecemos. Foi tirado de nós e, segundo o papiro, o tempo da separação está chegando ao fim. Os sinais que mencionei antes, as anomalias gravitacionais, os sonhos coletivos, as mudanças na frequência terrestre, não são sinais de invasão, são sinais de reunificação. Nossa outra metade está tentando voltar, e alguns de nós já estão começando a sentir. Você já teve a sensação de que conhece lugares que nunca visitou? De que entende coisas que nunca aprendeu? De que, às vezes, você não está sozinho na sua própria mente? Bem-vindo ao início da reunificação. O livro das profundezas original contém instruções, métodos para acelerar esse processo, para reconectar conscientemente com nossa metade perdida. E é aqui que a coisa fica verdadeiramente assustadora, porque algumas pessoas já sabem disso e estão usando esse conhecimento, não para o bem da humanidade, mas para controlar o processo, para decidir quem será reunificado e quem permanecerá limitado. Existe uma organização antiga que guarda esse conhecimento há milênios. Eles se chamam de Guardiões do Limite. E seu trabalho é manter a separação, manter-nos como estamos, limitados, controlados. Eles acreditam que se a humanidade recuperar sua consciência completa, será o fim da ordem atual, o fim do controle. E eles estão certos, porque uma humanidade com consciência dupla seria impossível de manipular, impossível de mentir, impossível de controlar. Seria livre. A múmia que segurava o papiro não era um guardião qualquer, era uma rebelde, alguém que discordava da separação, que acreditava que a humanidade tinha o direito de ser completa e que arriscou tudo para preservar esse conhecimento, para que um dia pudéssemos descobrir a verdade. O papiro não é apenas um livro, é um mapa, um guia para reverter a grande separação, para nos tornarmos completos novamente. Mas esse processo tem um preço, porque quando você reconecta com sua consciência profunda, você vê a realidade como ela realmente é, não como nos ensinaram que ela é. Você percebe que vivemos numa espécie de prisão perceptual, onde nossa atenção é direcionada apenas para aspectos limitados da existência, onde grandes partes da realidade são filtradas, ocultas, removidas da nossa percepção, como uma pessoa que passou a vida toda usando óculos escuros e de repente os remove. A luz real é avassaladora, quase insuportável, mas reveladora.
Em abril de 2024, algo extraordinário aconteceu. Uma pessoa conseguiu aplicar completamente as instruções do papiro. Sarah Chen, uma neurocientista de Taiwan, que teve acesso às traduções vazadas. Ela documentou todo o processo, cada etapa, cada mudança, e o que ela descobriu mudou nossa compreensão de tudo. Durante 3 semanas, Sarah seguiu os rituais descritos no livro. Não rituais religiosos. Rituais de reconexão neural, técnicas específicas para reativar partes do cérebro que estão dormentes. Os primeiros sinais apareceram no 5º dia. Sarah começou a ter percepções ampliadas. Conseguia sentir emoções de pessoas distantes. Prever eventos pequenos antes que acontecessem. No 10º dia, suas ondas cerebrais começaram a mostrar padrões que não existem em cérebros humanos normais. Frequências totalmente novas. No 15º dia, ela relatou que conseguia perceber camadas na realidade, como se o mundo fosse uma projeção holográfica, e ela estava começando a ver os projetores. Na 3ª semana, algo clicou. Sarah começou a perceber coisas que não estavam lá antes, camadas extras de realidade, dimensões sobrepostas ao nosso mundo comum. E mais importante, ela começou a ouvir sua outra metade, a consciência que havia sido separada há 8.000 anos. Sarah descreveu essa primeira comunicação como ouvir minha própria voz, mas infinitamente mais sábia. Sua outra metade havia estado consciente durante toda a separação, observando, esperando, guardando memórias de quem realmente éramos antes da divisão, e essa consciência tinha muito a dizer. Primeiro, ela confirmou que a separação foi artificial, forçada. Segundo, ela revelou que nossa outra metade não estava em outro lugar. Estava aqui mesmo, bloqueada dentro de nós. Terceiro, ela explicou que a reunificação não é sobre encontrar algo externo, é sobre remover os bloqueios internos. Os bloqueios que foram instalados em nossa consciência durante a grande separação. Sarah documentou tudo, cada descoberta, cada revelação, até o dia em que simplesmente desapareceu. Não foi sequestrada, não fugiu, simplesmente deixou de existir em nossa realidade, como se tivesse se movido para outra camada de existência. Mas antes de desaparecer, ela deixou uma mensagem. Uma única frase que explica tudo. A reunificação não é opcional, é inevitável. A única questão é se acontecerá de forma harmoniosa ou caótica, e baseado nos sinais atuais, está caminhando para o caótico. Porque os guardiões do limite estão lutando contra isso, usando toda a sua influência para manter a separação, criando conflitos, distrações, qualquer coisa para manter nossa atenção focada no superficial, para nos impedir de olhar para dentro, de descobrir nossa outra metade, mas eles estão perdendo, porque a reunificação não depende deles, depende de ciclos cósmicos maiores, e esses ciclos já começaram. Você quer saber como identificar se o processo já começou em você? Preste atenção aos seus sonhos. Eles estão se tornando mais vívidos, mais reais. Sonhos onde você está em lugares que parecem familiares, mas que você sabe que nunca visitou. Onde você fala com pessoas que reconhece profundamente, mas não consegue lembrar de onde. Preste atenção às suas intuições. Você está sabendo coisas que não deveria saber? Sentindo o humor de pessoas antes mesmo de vê-las, prevendo ligações telefônicas, tendo insights sobre situações que você não deveria compreender? Preste atenção ao seu senso de tempo. Ele está se comportando de forma estranha. Momentos que parecem durar eternidades. Horas que passam como minutos. A sensação de que você está vivendo múltiplas linhas de tempo simultaneamente.
E mais importante, preste atenção aos momentos de déjà vu intenso. Não aquela sensação normal de já ter vivido algo, mas uma certeza absoluta de que você viveu aquele momento exato em outra realidade. Porque, segundo Sarah Chen, o déjà vu é, na verdade, nossa outra metade tentando se comunicar, mostrando memórias de existências paralelas onde a separação nunca aconteceu. Se a resposta for sim, bem-vindo à reunificação. Sua outra metade está acordando, e quando ela acordar completamente, você vai entender por que tentaram nos manter separados. Porque uma humanidade completa não é apenas mais inteligente, é mais poderosa, capaz de moldar a realidade através da consciência pura, capaz de transcender as limitações físicas que aceitamos como absolutas, capaz de viver de forma totalmente diferente. O Livro das Profundezas original termina com uma profecia, uma previsão sobre o que acontecerá quando a reunificação estiver completa. E essa profecia está se cumprindo agora. Quando as duas consciências se tornarem uma novamente, o véu será removido. E a humanidade verá que sempre foi capaz de muito mais do que imaginava. O mundo tal como conhecemos deixará de existir, não porque será destruído, mas porque será transcendido. Transcendido. Isso significa que estamos prestes a evoluir. Para algo que nossa mente atual mal consegue conceber, Sarah Chen, antes de desaparecer, deixou pistas sobre o que isso significa na prática. Uma humanidade reunificada não precisa de tecnologia para se comunicar. A consciência conecta diretamente. Não precisa de transportes físicos. A percepção pode se mover instantaneamente através do espaço. Não precisa de sistemas econômicos baseados em escassez. A abundância se torna natural quando você percebe que a realidade é maleável. Não precisa de governos baseados em controle. Coordenação acontece através de sincronia consciente. É um modo de existência onde as limitações que consideramos absolutas simplesmente deixam de existir. Onde a morte se torna uma transição consciente, não um fim abrupto. Onde o tempo se torna uma dimensão navegável, não uma prisão linear. Onde a matéria se torna uma expressão da consciência, não uma barreira externa, algo que vai tornar nossa forma atual de existência obsoleta, algo inimaginável. A múmia não estava guardando apenas um livro, estava guardando uma chave, a chave para nossa próxima fase evolutiva, e essa chave agora está nas nossas mãos. A questão não é mais se a reunificação vai acontecer. A questão é, você está pronto para descobrir quem realmente é, para se tornar completo novamente, para transcender as limitações que você aceitou como reais a vida toda? Porque, querendo ou não, isto está acontecendo. A grande separação está chegando ao fim, e do outro lado, nos espera uma forma de existência que vai redefinir completamente o que significa ser humano. O Livro das Profundezas não estava contando sobre o passado. Estava avisando sobre o futuro. Um futuro que começa agora, nas profundezas da sua consciência. Sua outra metade está se movendo, acordando, preparando-se para voltar para casa. Consegue sentir essa inquietação crescente? Essa sensação de que algo monumental está prestes a acontecer? Não é paranoia. É reconhecimento. Sua consciência profunda reconhece os sinais e está se preparando para a reunificação, para se tornar completo novamente, para lembrar de quem você realmente é. A múmia cumpriu sua missão. O aviso foi entregue. Agora, o resto depende de nós, de aceitar ou resistir à nossa própria completude, de escolher a evolução ou a limitação. O Livro das Profundezas está aberto.
E nossa verdadeira história está apenas começando.